agora é hora de bastidor exclusivo para vocês dentro do CNN 360 a respeito das investigações que têm se desdobrado sobre o que aconteceu no território Yanomami durante os anos de Jair Messias Bolsonaro. Eu trago para vocês com exclusividade um ofício a que eu tive acesso. Nesse ofício fica explicitado que houve uma denúncia da única empresa de companhia de tráfego aéreo que naquele momento era autorizada a circular em Roraima e na terra Yanomami, enviada diretamente ao gabinete do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, relatando cobrança de propina, relatando achaque e relatando fraude em licitação do nomeado pelo governo Bolsonaro para cuidar da reserva Yanomami. Edu, os documentos estão no nosso grupo, eu vou pedir, a gente vai direto mostrando o papel para vocês aqui no CNN 360 a respeito da mega crise que aflige hoje os Yanomami, uma denúncia feita em agosto de 2019. Tá aí na sua tela, a gente vai ler juntos. Edu, eu vou pedir a outra página, que é a primeira. Isso, muito obrigada. Gente, nós vamos começar a entender como essa denúncia foi feita, de que forma essa denúncia foi feita, para onde ela foi enviada. Você vê que é um papel timbrado ali em cima, a gente vai no detalhe aqui juntos, eu e você. Ali em cima tem a data, o local. Boa Vista, Roraima, 26 de agosto de 2019. Para quem é a carta? Para o presidente Jair Messias Bolsonaro. O presidente Jair Messias Bolsonaro recebe, ou não ele, a presidência da República recebe esse documento às 14 horas e 46 minutos e a servidora que recebe assina a documentação. Por que isso é importante? Porque uma parte do argumento de um dos aliados do presidente com os quais eu conversei para tentar entender se ele viu isso e se ele viu o que ele fez com isso, diz, olha, o gabinete de Bolsonaro era tão desorganizado que eu não tenho como garantir que essa denúncia tenha chegado na mão dele. Nós estamos aguardando, nós enviamos por meio do então secretário de comunicação de Bolsonaro perguntas a respeito desse caso e assim que o ex-presidente se manifestar, você vai ver aqui. Vamos começar a ler. A Voari Táxi Aéreo, você vai ver que ela aparece nessas reportagens a respeito do enrosco Yanomami porque recebeu muito dinheiro. Por quê? Ela era a única empresa de táxi aéreo que era autorizada a circular naquela região. Eles começam ali, vêm perante Vossa Excelência relatar fatos que estão ocorrendo no seu governo aqui no estado de Roraima, a Bolsonaro. Primeiramente, aí eles dizem aqui no segundo parágrafo que eles atuaram muito para eleger Bolsonaro e também para eleger o governador de Roraima, que está no cargo, inclusive, e cuja irmã foi alvo de uma batida da PF suspeita de facilitação do garimpo ilegal, Antônio Denário. Nossa empresa, explica a Voari no terceiro parágrafo, atua no transporte aéreo de passageiros e cargas em operações por demanda, sendo devidamente autorizada pela ANAC. E aí ele diz, há mais de uma década, desenvolvemos atividades de grande relevância social, especialmente para a população indígena, atendendo diversas comunidades mediante contratos com a Secretaria Especial de Saúde Indígena, vinculada ao Ministério da Saúde. Eu vou explicar para vocês exatamente, mas para levar enfermeiro, médico e medicamento para a área indígena, você precisava dessa Secretaria Especial de Saúde Indígena, a CESAI. Ela estava dentro do Ministério da Saúde e é ela quem contrata os serviços dessa empresa que fazia basicamente isso, transporte de insumos, equipamentos e pessoal para a terra indígena Yanomami. Aí vem. Ocorre, está em destaque no quarto parágrafo, ocorre que recentemente o coordenador do Distrito Indígena Yanomami foi nomeado pelo senador Messias de Jesus, é um senador da base de Bolsonaro, do Republicanos de Roraima, o que nos trouxe grande indignação. Pois, de início, veja só, o senador pediu propina para nos manter no contrato.
Caso contrário, seríamos substituídos. Como não concordamos com a proposta, veja o que aconteceu. Nosso contrato havia expirado em janeiro de 2019. Estávamos trabalhando por indenização até que o contrato emergencial em andamento fosse concretizado, onde a Voari sagrou-se vencedora. No entanto, quando o novo coordenador assumiu, esse que, segundo a Voari, foi indicado pelo senador aliado de Bolsonaro, decidiu ele realizar, agora sim, Edu, vamos para a próxima página, uma nova cotação de preço, restringindo a participação de empresas, formando um único lote, exigindo que fosse aeromédico, que as aeronaves fossem aeromédicas, ou seja, meio que equipadas com equipamento também para você atender dentro da aeronave, né? Nós tentamos impugnar, ou seja, eles foram à justiça dizendo que estava havendo fraude em licitação, restrição de concorrência e que só 2 empresas, então, ofereceram o serviço e que, por não ter serviço aeromédico, a empresa foi desclassificada, mesmo apresentando o menor valor. O serviço aeromédico nunca foi contratado por esse DICEI. DICEI é ali uma designação para o território indígena Yanomami e a coordenação que cuidava disso, né? Vale ressaltar que essa mesma empresa já possui vários contratos, bababá. E aí eles dizem que isso já havia acontecido, que em 2013 isso aconteceu, foram a Brasília, havia um esquema de corrupção e a resposta foi negativa. Com pouco tempo foi deflagrada uma operação da Polícia Federal e os empresários que participaram da corrupção foram presos. Então veja só o que eles falam, em 2013 aconteceu, a gente foi a Brasília, a gente denunciou e as pessoas que participaram da corrupção foram presas. O que eles estão querendo dizer? Isso não é uma novidade para a gente, mas houve ali uma atuação firme naquele momento, com a Polícia Federal entrando em campo e trazendo a operação, atuando ali contra os empresários que, segundo a Voari, estavam tentando já desde aquela época entrar na terra Yanomami. E aí segue a empresa nesse ofício que foi enviado ao presidente Jair Messias Bolsonaro em 26 de agosto de 2019, foi recebido pela Presidência da República como mostra o timbre oficial. Hoje, a Voari Táxi Aéreo é a única empresa autorizada pelo ANAC no estado de Roraima. Possuímos a maior estrutura do norte do Brasil e aí ele vai detalhando parará. Apesar de ter impetrado denúncias nos diversos órgãos de controle, CGU, Ministério Público Federal, TCU, Polícia Federal e Justiça, e conversado pessoalmente com a secretária nacional, Silvia Vaiapua, não obtivemos nenhum retorno. Sem saber mais o que fazer, vimos a recorrer a Vossa Excelência, autoridade máxima do país, com a esperança de que a justiça seja feita e a corrupção não prevaleça. Com atenção, o diretor-presidente da Voari assina. Eu chamo sua atenção porque esse documento tem o carimbo de ter sido recebido dentro do Palácio do Planalto, na Presidência da República, ao nome da servidora que o recebeu. E não há notícia, segundo a fonte, de que qualquer tipo de medida tenha sido tomada. Eu chamo atenção para um segundo aspecto, porque eles detalham exatamente quem, o coordenador da área indígena Yanomami, por meio de quem, de um senador aliado de Bolsonaro, vinha, segundo esse documento enviado de novo ao Palácio do Planalto, pedindo propina para manter o contrato. Diante de uma suposta negativa, ele teria tirado a empresa da licitação. É importante entender que os problemas na manutenção desse contrato que é mencionado aqui são públicos e notórios. A Voari parou de receber e aí decidiu também parar de prestar assistência, parou de prestar o serviço. Isso também ali após essa denúncia em 2019. Um outro trecho que me chama muita atenção é o que ela diz. A Voari diz que a Polícia Federal, a CGU, ou seja, que ela foi em órgãos do governo,
apesar de ter impetrado denúncias em diversos órgãos de controle, CGU, MPF, TCU, PF e Justiça, ou seja, Ministério da Justiça, e conversado pessoalmente com a secretária nacional, não obtivemos nenhum retorno. O que pode adensar as suspeitas de que houve ali uma tentativa de represar investigações. Eu pedi ajuda do meu parceiro Leandro Rezende para que a gente pudesse contatar as pessoas que são mencionadas nesse documento. O documento, ele faz menção, claro, a Bolsonaro. Eu procurei um aliado do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Esse aliado disse, num primeiro momento, que o fato do documento ter sido recebido no Palácio do Planalto, como atesta o carimbo que está naquela primeira página, lá no alto, com a assinatura do servidor e o horário em que isso chegou, não garante que o documento tenha chegado às mãos de Bolsonaro, aquele carimbo ali no alto da tela. Porque, segundo esse aliado, o gabinete, a Casa Civil, o trânsito de informações era bagunçado. Sério. Foi isso mesmo. E eu entrei, então, em contato com o ex-secretário de Comunicação do presidente da República, Fábio Weingarten, que tenta contato para nos oferecer uma resposta. Eu também enviei um e-mail e telefonei à companhia Voari e sigo à disposição da empresa, caso queira se manifestar a respeito do documento obtido por mim aqui na CNN. E pedi ao meu parceiro, Leandro Rezende, que falasse com o senador Messias Jesus, mencionado como o homem que teria pedido propina por meio de um indicado que ele emplacou no governo Jair Messias Bolsonaro. Leandro, o senador havia prometido enviar uma resposta para você até às 15h30. Ela chegou? Não, Dani, mas me certifiquei aqui com as pessoas mais próximas do senador e essa resposta está sendo preparada. Claro que a gente vai trazer aqui no 360. Pediram mais alguns minutos, né, para poder trazer aí um outro lado, nosso compromisso de ouvir o senador sobre essa trama que foi denunciada por essa empresa, que você nos relatou agora de que ele teria feito uma espécie de pedido de propina na terra indígena Yanomami, mais uma face dessa crise, né? Daqui a pouco a resposta do senador Messias Jesus chega. E aí, só para trazer duas coisas, Dani, aqui, que eu até tinha mandado para você mais cedo, só para trazer um pouco de contexto, rapidamente. O senador Messias de Jesus, ele continua atuando, né? Nesse caso da crise Yanomami. Ele o presidente, ele está à frente ali da comissão externa do Senado, que está olhando para a situação dessa crise lá no estado de Roraima. Ele teve, inclusive, sobrevoando o território, acompanhou a saída dos garimpeiros lá da terra do Surucucu, né, que é um território que fica dentro da terra indígena Yanomami, conversou com o ministro José Múcio da Defesa, quando o ministro esteve por lá, e com o governador Antônio Denário. Então, é uma pessoa que está, de fato, atuando pelo Senado nessa crise. Daqui a pouco a gente traz a resposta dele sobre esse documento dessa empresa de táxi aéreo. E outro ponto que acho que é importante da gente destacar também, na última sexta-feira saiu a publicação no Diário Oficial da União da nomeação de um interventor para o Distrito Sanitário Indígena Yanomami, né? Porque já era uma recomendação do Ministério Público Federal do final do ano passado que, por indícios e suspeitas de corrupção, fosse trocado a pessoa ali que toca o Distrito Sanitário Indígena Yanomami. E isso foi feito pelo governo agora. Na última sexta-feira, um interventor foi para lá, mostrando que esse caso é de 2019, mas em 2022, há alguns meses, no mês de novembro, ainda havia uma preocupação, além de tudo, com corrupção lá na terra indígena Yanomami também. Dani. Eu vou trazer agora Yuri Pita, que chega aqui pra gente. Yuri, não sei se você conseguiu, querido, acompanhar aí a íntegra da leitura desse documento que está aí, de novo, né, em 26 de agosto de 2019, é enviado já denunciando corrupção, achaque e suposta fraude em licitação no território Yanomami para a empresa que prestava serviço exatamente de levar medicamento, médico e equipamento para atender os indígenas, que era a única
única empresa que poderia operar, voar para aquela região. Essa empresa, então, escreve a Bolsonaro dizendo, olha, eu já fui à CGU, eu já fui à Polícia Federal, eu já fui a vários órgãos, ninguém fez nada. Tá aqui, tá tendo corrupção, tem um senador que tá aqui pedindo propina e quem não pede é achacado e alvo de fraude, quem não paga é alvo de fraude em licitação. Tem várias questões aí aparentes nesse material que a gente traz. A primeira é, mais uma vez, né, a citação direta a uma alta autoridade da República de problemas que, aparentemente, pelo que a gente sabe, não foram solucionados. E aí, com base no que você está falando? Bom, morreram mais de 400 crianças indígenas por falta de atendimento, por fome, por malária, por cólera. Está faltando remédio, a situação lá é precaríssima. Então, a vida nos mostra que a coisa não foi resolvida. O que está acontecendo é essa ofensiva agora do governo Lula. Eu quero te ouvir, Yuri, sobre como esse material ajuda a contar a história do que está acontecendo lá na terra indígena hoje. Oi, Dani, boa tarde para você, para o Leandro, para quem está com a gente no 360. Deu para eu pegar tudo, sim, da tua leitura desse documento e desde já parabéns pelo baita de um furo, porque mostra que há muito tempo há sinais de problemas na forma de se oferecer esse mínimo de assistência e de saúde, de atendimento de saúde aos indígenas em Roraima. E essa conexão muito forte da própria política com esses problemas, com essas irregularidades. Não é por falta de conhecimento da política. O que esse documento acaba expondo, claro, mediante a investigação que precisa ser conduzida, mas deixa exposto que a política, o status quo político de Roraima tem conhecimento desse tipo de problema, não de hoje, pelo menos desde 4 anos, já que esse documento é de agosto de 2019. Cria, sim, uma fragilidade de argumentação para o governo Bolsonaro. A simples menção de que, olha, o gabinete era uma bagunça, não sei se chegou até o presidente, mas é papel de qualquer governo que o seu gabinete dê providências para esse tipo de documento, verifique se trata de uma denúncia séria ou de uma denúncia que não é para ser levada a sério, mas uma mínima averiguação, quando se tem tantos detalhes como nesse documento, era pertinente, sim, que, se não o próprio presidente, mas que alguém do gabinete da presidência tomasse uma mínima providência. E se não se sabe nem sequer o que foi feito desse documento, se ele foi meramente arquivado, isso torna mais difícil a sustentação do antigo governo de que atuou, cumpriu com as suas obrigações constitucionais de prover o mínimo para os indígenas, porque isso é uma obrigação da Constituição. E, claro, em contraponto, reforça o discurso do atual governo, que ainda durante seu primeiro mês de gestão, jogou o holofote sobre essa crise humanitária e sanitária dos Yanomamis e agora está vindo à tona uma série de investigações que mostram o alcance não só de irregularidade do ponto de vista de gestão pública, mas inclusive de corrupção, de desvios e de enriquecimento de muita gente que explora ilegalmente os minérios na terra indígena. Deixa eu voltar, o Leandro está tendo bastidor de repercussão a quente ali, a bancada do partido do senador mencionado, né, como o senador responsável pela indicação desse cidadão que teria pedido propina em nome dele num documento registrado e encaminhado ao próprio presidente da República em 26 de agosto de 2019, o senador Messias de Jesus, do Republicanos em Roraima. Há uma movimentação política para tentar entender até onde isso vai, a gente segue aguardando. Eu reafirmo aqui, o senador foi procurado, a assessoria foi procurada, assim como a assessoria do presidente Jair Bolsonaro e da empresa de táxi aéreo.